É verdade que o governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023? Na coluna de hoje a gente vai responder uma pergunta que tem circulado bastante aí nos últimos dias, inclusive com números bem exatos. A resposta direta é mais ou menos. Agora é a hora que o editor sofre, coloca um preto e branco, musiquinha de tristeza de fundo. Porque assim como tudo, absolutamente tudo na política fiscal brasileira, a resposta completa é sempre um pouco mais complexa. E olha que a gente não vai falar da caixinha de surpresas que foi a MP e o novo decreto do IOF que saíram aí no último dia 11. Esse fica como tema para a próxima coluna, porque haja desdobramento ali dentro. Mas agora vamos lá, vamos voltar para tal lista das 24 medidas. E lá tem de tudo. Tem imposto novo que já tá valendo, tem reoneração de coisa que estava suspensa, tem coisa prevista para durar só um tempo, tem medida que durou só alguns meses, porque a ideia era horrorosa, tem proposta que ainda tá no Congresso e tem até aquela que foi anunciada com toda a pompa e depois cancelada na calada da noite. Mas uma coisa é certa. Na prática, a carga tributária subiu e a maioria das medidas foi implementada. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é passar cada uma delas aqui, uma por uma, explicando o que foi que mudou, se já está valendo e o mais importante, quem é que está pagando essa conta. Então respira fundo porque tem muita medida. 1. Reversão das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Essa foi a primeira medida do governo Lula, assinada ali no dia 2 de janeiro de 2023. Ele reverteu um decreto do governo anterior que foi publicado no dia 30 de dezembro de 2022. Sim, 30 de dezembro, o então presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou o decreto que reduzia as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de grandes empresas. Ninguém entendeu nada, uma redução de tributo é sempre bem-vinda, aí lógico que ninguém reclamou, exceto pelo governo que tinha acabado de começar. Não achou graça nenhuma na medida que reduziria a arrecadação. E tome decreto para acabar com o decreto. Né? Vocês entenderam. Você pode argumentar a questão política, você pode brigar aqui nos comentários, fique à vontade, mas na prática foi sim um aumento de tributos logo no comecinho do governo, então cheque nisso daí. 2. Reoneração da gasolina e do etanol. O governo voltou a cobrar PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol, que estavam zerados desde 2022. Como o país está polarizado, metade vai argumentar que foi uma medida eleitoreira do governo anterior, metade vai argumentar que foi para enfrentar os efeitos da guerra na Ucrânia. Eu só digo que reoneração é imposto de volta e bolso que sente, então aumentou sim, dá um cheque. 3. Criação do imposto sobre exportação de petróleo. Isso aqui foi uma bizarrice temporária, graças a Deus, durou de março a junho de 2023. Uma ideia horrorosa, horrível, pontual, mas existiu, arrecadou, é sim imposto novo. 4. Exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS. Começou a bagunça de misturar conceito. Em 2017, o STF decidiu que o ICMS não podia fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS, o que é corretíssimo. Porém, imagina ali pagar um tributo em cima de um tributo, não tem lógica. E se não tem lógica pagar, também não tem lógica tomar um crédito. Então o que a medida fez foi adequar a decisão do STF a outros pontos da apuração do mesmo imposto. Eu acho tecnicamente correto, então não vou dar cheque aqui não. 5. Taxação das apostas esportivas, as famosas bets. A taxação veio por meio da MP 1182 em junho de 2023. Depois virou lei, as alíquotas foram ajustadas ali pelo Congresso, mas o ponto é que a tributação das apostas online passou a existir. O governo queria 18, ficou com 12 sobre a receita bruta. E agora, na MP nova, está propondo os 18 de novo. E os prêmios também passaram a pagar imposto de renda com uma alíquota de 15%. Antes era isento, agora não é mais. Foi criação de imposto sim, embora até muito justa, dá o cheque. 6. Imposto sobre compras internacionais abaixo de $50. Esse daqui deu o que falar, mas vamos ser justos. A tributação de 60% sobre compras online sempre existiu. Uma pausa pra galera me xingar nos comentários. Mas eu não posso fazer nada, gente. Existia, sempre existiu. Ah, mas eu não era cobrada. Ai, que bom pra você dava sorte. Mas legalmente, existia. Daí o governo criou o programa Remessa Conforme, que criou a isenção do imposto de importação só para empresas que aderissem ao sistema e só para compras abaixo de $50. E colocou ali ICMS, mas isso é outra história, a gente fala outro dia. Para todo o resto, alíquota cheia de 60%. Aí você pode pensar, então esse não foi um aumento, porque o governo concedeu a isenção. O problema é que o mesmo governo, menos de um ano depois, tirou a isenção e passou a cobrar 20%. Você vê como é que eles estão completamente perdidos na política tributária. Enfim, voltaram com o imposto da blusinha menor agora para todo mundo, independente da sorte ou azar. Eu já me perdi, nem eu sei mais se eu coloco cheque aqui ou não. Vamos seguindo. 7. Aumento do IPI sobre armas e munições. Foi em janeiro de 2024, ele levou a alíquota do IPI para armas de fogo, munições, justificativa, desincentivar o armamento. Você pode concordar, discordar, o efeito é um só. Tributo a mais, então eu vou dar cheque sim.
8. Alta no imposto de importação de painéis solares. Aumentou? Aumentou. Vamos para o 9. 9. Fim da isenção para carros elétricos. A isenção para importação de carros elétricos estava em vigor desde 2015. O governo, então, decidiu acabar com ela em novembro de 2023. Com lá um escalonamento que vai até 2026, quando a alíquota chega a quanto? A quanto? 35%. Em alguns casos, como os caminhões elétricos, a alíquota cheia já começou a valer. É um cheque? É muito cheque. 10. Tributação das subvenções estaduais via IRPJ e CSLL. Então teve a lei lá, 14789 de 2023, as subvenções concedidas pelos estados passaram a compor a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Ou seja, a União passou a tributar algo antes que estava fora da base. Mais arrecadação federal, maior custo para as empresas, é sim aumento de imposto, dá cheque nele também. 11. Limitação do uso de juros sobre capital próprio. Ainda na mesma lei, o governo tentou extinguir o JCP, que é uma forma de distribuir lucros ali como economia tributária, mas, por pressão política, acabou só limitando seu uso. Mas limitar o uso também não deixa de ser uma forma de aumentar imposto. E na MP nova tá aumentando de novo, tá? Cheque aqui. 12. Tributação periódica dos fundos exclusivos, os chamados comicotas para fundo exclusivo. No caso, agora, mesmo sem resgate, os rendimentos são tributados periodicamente também nos fundos fechados. Antes o imposto só era cobrado no saque, agora ele morde antes. Tecnicamente, é uma antecipação de imposto, mas não deixa de ser um desembolso para agora. 13. Tributação de offshores, mais um marco na tentativa de tributar alta renda. Imposto existia, mas só no retorno do dinheiro. Agora virou anual. E outro caso de antecipação, vocês separem aí que essa é uma galera que meio que curte uma antecipação, né? Então vamos seguir. 14. Volta do PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel. Sim, esse daqui também estava zerado e voltou. 15. Nova regra para compras internacionais de até $50. Mas peraí, aí você vai contar a blusinha 2 vezes? Não, aí não pode. Então, esse aqui não. 16. SPVAT, ou o novo DPVAT, mas com a revogação antes de entrar em vigor, para começar que DPVAT nem é imposto, né? Então, chega, já tá nesse ponto. Eu já falei que DPVAT não é imposto? Não? Então, tira da lista. 17. Estimativa de IVA em 28%. Não, peraí. Você vai contar a reforma tributária que tá substituindo o tributo como um tributo novo? Aí não, né? Aí não dá. Pelo amor de Deus. A galera também aproveita. 18. Criação do imposto seletivo. O imposto seletivo também faz parte da reforma tributária. Ele também entra no redesenho do sistema. Não dá para considerar que é um imposto novo. Então, também não. 19. Proposta de imposto sobre altas rendas e dividendos. Não, peraí, gente. A gente vai considerar proposta como aumento ou criação? Não é certo. Isso não. Está tramitando no Congresso ainda. Por enquanto é só uma proposta. Não foi nenhuma criação e nem um aumento de imposto. Então, não. 20. Tributação mínima de 15% sobre as multinacionais. Ok, esse aqui já está valendo. Ele visa garantir que nenhuma dessas empresas bem grandes pague menos de 15% de imposto. É novo imposto, sim, senhor. 21. Alta no imposto de importação do aço e do ferro, aquela velha história protecionista. Mais uma vez, quem vai pagar é quem? A gente, sim, consumidor final. 22. Reoneração da folha de pagamento. Discussão longa, nem vou entrar no mérito, se está certo, se está errado, enfim. O governo tentou acabar, o Congresso também não conseguiu, no final ele rolou um escalonamento e a coisa, no final das contas, sim, não deixa de ser ali uma mudança, um aumento de tributação. 23. Fim antecipado do PS. Era um benefício com prazo certo, uma discussão infinita do ponto de vista técnico. Sim, acabou o benefício, então não dá pra negar isso daqui. E 24. Aumento do IOF. Esse já voltou tantas vezes que eu nem sei em que situação ele estará quando esse vídeo aqui for ao ar, em 16 de junho. Breaking news é que o Congresso vai pautar mesmo o PDL com urgência para tentar derrubar. Aí é aquela coisa meio sente a paz desse lugar. Fato é que o governo reverteu a trajetória de queda e elevou a alíquota para várias operações. Voltou atrás, enfim, aquela coisa toda. Mas foi um aumento de imposto? Pelo menos estão tentando. Concluí? Acho que concluí. Ufa, que lista! Então, fechando aqui as minhas contas, vamos chamar o VAR. Criação ou aumento de fato que está valendo foram 15. Antecipação de imposto, 2 casos. Não foi nem criação nem aumento, 7 casos. No fim das contas, o que essa história toda mostra é que a política tributária brasileira virou um mosaico de imprevisto. Tem aumento travestido de reoneração, tem antecipação com cara de modernização, tem benefício que acaba antes do prazo e tem proposta mal explicada que já chega fazendo o preço. E aí que você junta tudo isso, soma com a falta de previsibilidade, multiplica pela insegurança jurídica e dá no que a gente está vendo. A carga tributária brasileira no maior nível da história. E sim, muita gente ainda vai dizer que só 15 dos 24 foram aumentos de verdade, mas para pensar no que você está falando. Você já viu 15 aumentos de imposto num único mandato e aí achou pouco? Eu acho que não tem condições. Agora então me conta aqui nos comentários, qual dessas medidas você nem sabia que estava valendo?
Qual dessas aqui chegou no seu bolso e você nem percebeu? Se você curtiu esse vídeo, já sabe. Curte, compartilha, manda para aquele amigo que ainda acha que imposto é só problema de rico que mora na cobertura. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem programa novo por aqui. E spoiler, na velocidade que as coisas andam, na semana que vem já deve ter outro imposto pra gente não passar raiva sozinho. E eu espero você.